Paz de Cristo, meus irmãos, bom dia. Me chamo Carlos, congrego na Igreja Presbiteriana do Pichincha, no Rio, e juntamente com a minha esposa Jane, auxiliamos o reverendo Fábio Castro e a sua esposa Margarete com o grupo de casais de nossa comunidade. O que eu gostaria de tratar, o assunto que gostaria de falar com você nessa manhã, é justamente um erro em que já cometemos. Um erro que eu e você com certeza já praticamos, que é entrar em uma discussão sem o menor sentido. E para nós meditarmos nessa palavra, nós vamos até o livro de Provérbios de Salomão, capítulo 3, o verso 30, que diz assim: Jamais pleiteeis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Por vezes a discussão ou uma atitude nossa em relação ao nosso próximo, ela acontece sem razão. Vou citar um simples exemplo. A época em que jogava futebol profissionalmente, existia um zagueiro que nós não éramos nem um pouco amigáveis. E por vezes em campo, em um confronto entre mim e ele, nós trocávamos diversas farpas, empurrões, discussões. E até que chega um determinado momento em que estávamos em uma roda de amigos em comum e podemos bater um papo e depois pedir desculpas um ao outro e refletir sobre a tolice que foi nós trocarmos tantas farpas, trocarmos tantas entradas ríspidas um ao outro sem o menor sentido, por um pré-julgamento ou por uma falta de conhecimento um do outro. E depois nós percebemos quão próspera foi a nossa amizade, que a preservamos até o dia de hoje. Então, meus irmãos, que nós venhamos prestar atenção no que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz que devemos discutir uma vez ou outra sem razão. Não, a palavra, o versículo, ele começa dizendo uma palavra importante para nós. Ele começa dizendo assim: jamais. Que nós jamais entremos em alguma discussão sem razão. Existe uma declaração que por vezes já pensamos ou refletimos sobre ela ou falamos, por vezes até com a nossa cabeça quente, por estarmos nervosos diante de alguma situação, e com certeza eu e você já falamos: olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Então, que nós venhamos fazer o inverso disso, que nós possamos manter a calma, que nós possamos ter discernimento, que nós possamos ter a lucidez de Cristo, para que quando nós estivermos envolvidos em uma situação embaraçosa, em alguma discussão sem razão, que nós não venhamos fazer com que a nossa carne grite, que venha reinar em nós o fruto do Espírito e os seus atributos, que são paz, justiça, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Que sejam essas palavras que permeiam o nosso coração. Que nós venhamos ter a lucidez que Abraão teve com seu sobrinho Ló, por exemplo. No livro de Gênesis, a palavra de Deus diz que caminhavam Abraão e seu sobrinho Ló, ambos já com os seus rebanhos, ambos com os seus pastores. A palavra de Deus diz que os seus pastores começaram a entrar em uma discussão. De repente por algum espaço, de repente por mais terreno, de repente por mais comando, ao ponto dessa discussão chegar quase a Abraão e seu sobrinho. De modo que Abraão, com muita sabedoria, vira para Ló e diz: olha, Ló, a partir de agora nós não podemos mais caminhar juntos. E aqui vai um alerta para mim e para você. Existem pessoas que vão nos acompanhar pelo resto das nossas vidas. Porém, existem pessoas que vão somente passar pelas nossas vidas e deixar nelas um importante aprendizado. Seja esse aprendizado para coisas boas, ou seja também esse aprendizado para coisas ruins. Então, chegou um determinado momento em que precisou haver sobre a vida de Abraão e Ló uma breve ruptura. E Abraão disse ao seu sobrinho Ló: Ló, escolha para onde você quiser ir. Se você quiser ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se você decidir ir para a direita, eu irei para a esquerda. E ambos se separaram e uma discussão tosca
foi completamente jogada por terra e cada um seguiu o seu caminho. Então que você medite, que você consiga ter a reflexão e a sensibilidade de pensar e que o Espírito Santo de Deus te ilumine dizendo: não vale a pena discutir sem razão. Que Deus te abençoe, queridos. Paz de Cristo. Você gostou dessa mensagem? Então que você possa curti-la e compartilhá-la em suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Lembrando, no Facebook, estamos lá disponíveis, que você curta a nossa página chamada Igreja Presbiteriana do Pichincha. No YouTube, se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para que qualquer nova publicação você a receba em primeira mão. Igreja Presbiteriana do Pichincha também. E agora uma novidade, estamos no Instagram, @oficialipp. Siga a nossa programação, que Deus te abençoe, paz de Cristo.